Oi, galerinha, tudo bem? Esta aula é feita especificamente para o 7º semestre de Direito da FAP, em face ao isolamento social que todos estamos submetidos diante da pandemia Covid-19, certo? A matéria que hoje eu vou trazer para os senhores é a ação penal pública de iniciativa privada. Vejam que interessante. A ação penal é pública, todavia a iniciativa dela é privada. Sempre prestem atenção nos termos. Se isso está sendo dito, é porque serve de alguma coisa. Para que serve? Olhem que interessante. Toda vez que buscamos o ius persequendi, a persecução penal, estamos em busca nada mais nada menos do que de uma pena, do ius puniendi, o direito de punir do Estado. Portanto, independentemente se esse ius persequendi é feito por iniciativa pública, Ministério Público, ou por iniciativa privada, que é o próprio ofendido do delito, nós não podemos deixar de considerar que esta ação ela tem natureza pública. Por quê? Porque ela é decomposta perante o Poder Judiciário, perante juízo, na busca do direito de punir, o qual também é monopólio do Estado. Porquanto, independentemente de quem intentar a ação penal, seja o acusador público por excelência, MP, ou o acusador privado, o ofendido, a ação possui sim como natureza pública. Tudo bem? Ótimo. Então, cuidado. Não caiam em pegadinhas de prova de concurso que trouxeram este tema à baila de acordo com a melhor doutrina. Superada essa premissa inaugural, eu quero também falar com os senhores como que funciona a iniciativa privada. Vejam, em caso o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, por meio do seu tipo penal, se você analisá-lo, ele é considerado extremamente individual. Ele é considerado peculiar para a vítima, razão pela qual o Estado permitiu que a própria vítima, discricionariamente, por um juízo discricionário, pela sua própria escolha, decidisse se iria instaurar ou não a ação penal. A melhor palavra que nos vem é discricionariedade, certo? Porque eu posso ser vitimada de um crime contra a honra e simplesmente quedar-me inerte, nada fazer. Por quê? Simplesmente porque eu quis. O bem jurídico é considerado individual e peculiar, ao passo que não há tamanho interesse público na apuração desta ação penal, certo? Agora, então como que funciona esta iniciativa privada? Óbvio, aquele que for vítima do delito é quem possui a legitimidade ativa para intentar a ação penal. Logo, se você é a vítima do delito, no processo penal a vítima do delito tem um nome, ofendido. Se você é o ofendido, aqui você se torna legitimado ativo para ajuizar a ação penal. Interessante, né? Olhem, altera-se então a legitimidade ativa, a qual antes era do Ministério Público,
mas nesta modalidade de ação penal, ela é do ofendido. O Código de Processo Penal dá um nome para isso. Quando o ofendido intenta com a ação penal, ele é chamado de querelante. É ele que vai a juízo. Qual é seu nome? Querelante. A nomenclatura processual é querelante. E o acusado? O acusado aqui é o legitimado passivo. É contra ele que é ajuizado a ação penal. Ele é o legitimado passivo. Mas nesse caso, nós não chamamos ele de acusado, de réu. A nomenclatura trazida também é específica, querelado, certo? É importante também trazer à tona aqui que toda vez que o querelante, a vítima de um delito, quer ajuizar uma ação penal, ela vai levá-la ao juiz, ao juízo. E para isso, ela precisa de alguém que tenha capacidade postulatória, ou seja, obrigatoriamente ela necessitará de um advogado. E aqui a minha dica. Este advogado, vejam, ele está numa função que não lhe é comum. Ele não está na defesa, mas ele está sob o viés do acusador. Portanto, o Código de Processo Penal também fala que é necessário uma procuração com poderes especiais. Vejam, na prática, como eu me pauto. Toda vez que sou contratada para ser a patrona do querelante, eu coloco a procuração ali, trago os poderes nos termos do Código de Processo Penal e coloco assim, com poderes especiais para, e copio ipsis literis a disposição fática narrada na queixa, certo? Desta forma, eu resto resguardada de toda e qualquer responsabilidade. Fechado? Beleza. Enfim, um outro detalhe. Quando a ação penal é ajuizada pelo Ministério Público, é denominado o veículo que transporta a acusação de denúncia. Todavia, quando a ação penal é ajuizada pelo querelante, o veículo que vai transportar a ação penal é chamada queixa-crime. Então, a exordial acusatória na pública é a denúncia. A exordial acusatória na privada é denominada queixa-crime. Ainda trazendo considerações gerais sobre o tema, eu quero falar um detalhe aqui com vocês. Vamos lá, até vou me arrumar. Galera, a doutrina, a melhor doutrina processualista, faz muito tempo, e eu sou capaz de dizer há mais de uma década, ela vem fazendo um alarme. Qual é? Ela vem falando que a tendência é que a ação penal de iniciativa privada seja extirpada do nosso ordenamento jurídico, uma vez que, sob os reclames ali também da doutrina e também, podemos dizer, da própria sociedade, esta ação penal, ela está tendendo a se transformar pública, condicionada à representação da vítima, certo? Então vejam, se vocês olharem as últimas alterações do Código Penal, tanto no tocante a crimes contra a honra,
quanto a crimes contra a dignidade sexual, verifiquem que as últimas alterações escolheram extirpar a modalidade privada, substituindo-a. Esta tendência também se faz presente no projeto de lei 156, que é o novo Código de Processo Penal. Portanto, talvez daqui 15 anos, 10 anos, esta aula se torne absolutamente obsoleta, porque simplesmente nem exista mais esta modalidade. E vamos conversar sobre, vale a pena. Galerinha, e chega mesmo a ser um contrassenso hoje, da forma em que está instituído o Ministério Público, necessitar o ofendido, a vítima de um crime, contratar um advogado para representar interesse jurídico de um crime em que foi vitimado. Olha, eu sempre converso que os crimes de ação penal privada, eles são crimes de pequeno potencial ofensivo. Atualmente são crimes de pequeno potencial ofensivo. E aí? Aí chega alguém lá no meu escritório e fala assim: "Ah, doutora, eu fui vítima de calúnia, injúria e difamação." A pessoa não sabe a diferença, ela já joga tudo ali. "Fui vítima de calúnia, injúria e difamação. E eu quero contratar você para me representar." Ok, eu falo, tudo bem. Então, eu vou ajuizar uma queixa-crime, você me relate os fatos, assine uma procuração com a transcrição desses fatos e então nós vamos levá-la a juízo. E aí eu tenho que cobrar, no mínimo, o que está posto na tabela da Ordem dos Advogados do Paraná. E aí a pessoa vira e fala assim: "Nossa, é caro." Eu falo: infelizmente é o valor mínimo que eu posso te cobrar, partindo do pressuposto que eu vou cobrar o mínimo." Ela fala assim: "Mas eu pago, não tem problema, eu pago para ele ser preso." E aí você vira e fala assim: "Meu amigo, escute, ele não vai ser preso. Porque normalmente nesses crimes, as pessoas até não têm condenações, podem preencher ali requisitos e pressupostos para ter alguns benefícios. Então, a pessoa vai lá, gasta 4.000 com você para ajuizar uma queixa-crime, e aí, a hora que chega com a queixa-crime, ela faz uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, ou um acordo de não persecução penal, de agora de acordo com o pacote anticrime, e aí ela gastou 4.000 com você e termina pagando aí um salário mínimo. Cara, a vítima, o ofendido, sai do escritório bufando. Ele não entende nada. Ele não entende nada. Por quê? Porque para que ele tenha a justiça que ele faz jus, ele vai gastar mais do que o próprio querelado. Entenderam? Então, eu considero aí que deve mesmo ser pensado e trazido se esta modalidade de ação vai continuar ou será extirpada. Fechado? Agora, ainda fazendo menção às considerações gerais da ação penal pública de iniciativa privada, não podemos nos olvidar de trazer os princípios aplicados na espécie. Lembrem, a principiologia da ação penal, ela é extremamente importante para que logo após seja entendido as nuances que regem a matéria. Primeira coisa, eu quero trazer para vocês um paralelo. Vamos chamar simplesmente de pública e privada. Na pública, o princípio é obrigatoriedade. Sim, havendo justa causa
e preenchido as demais condições da ação e pressupostos processuais, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. E na ação penal pública condicionada à representação? Nesse caso, desde que haja o Instituto da Representação, que é discricionário da vítima, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia. Por sua vez, e na privada? Na privada, liga o alarme. Sim, na privada, nós estamos diante do princípio da discricionariedade. Mesmo diante da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, de maneira discricionária, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, o ofendido, aqui denominado querelante, vai escolher se quer ou não ajuizar a ação penal. Tudo bem? Então, nós estamos diante da discricionariedade, certo? Aqui se relaciona a um instituto da renúncia. Se ele escolher não propor a ação penal, nós estamos diante da renúncia. Ele renunciou. Beleza? Outro princípio. Na ação penal pública, nós temos o princípio da autoridade. Ou seja, quem vai ajuizar é um promotor de justiça, autoridade consagrada na Constituição. E é também regido aqui o princípio da oficialidade. O que quer dizer? Trata-se do órgão acusador por excelência, Ministério Público. E na ação penal privada? Não. Nós não temos a autoridade ministerial, o promotor de justiça ou o procurador, e não temos também o órgão do MP. Por quê? O que nós temos é o querelante que vai fazer o ajuizamento desta ação por meio do seu advogado. Tudo bem? Outro detalhe que eu quero trazer à tona com vocês. Na ação penal pública, o Ministério Público é regido pela oficiosidade. Isto quer dizer que ele deverá agir de ofício, assim que tiver conhecimento do fato. E na ação penal privada? Não. Pelo contrário, o Código de Processo Penal dá o prazo longínquo de 6 meses para que o querelado reflita se vai ou não ajuizar a ação penal, não tendo que agir imediatamente e muito menos de ofício. Outro princípio, na ação penal pública, o Ministério Público, uma vez agindo e denunciando, ele não pode dispor da ação penal. Esta lhe é indisponível. Ele deverá levá-la até o seu fim, até que tenha uma sentença. A pergunta é, mas Natália, e se o promotor, durante a instrução criminal, por exemplo, durante a audiência, percebe que efetivamente ocorreu um equívoco e que o acusado não é o autor do delito? Sem problema nenhum. Ele é vinculado à legalidade. Ele deve levar até o seu fim
mas tem a obrigação legal de pedir a absolvição do acusado. Todavia, na ação privada, não. Durante a ação penal privada, pode o querelante desistir de uma ação, mesmo que já ajuizada. Aqui tem vigência o princípio da disponibilidade. Ele pode dispor da ação penal sem qualquer problema, certo? Relaciona-se, inclusive, com o instituto do perdão. Se ele oferecer a ação penal e ele quiser dispor, ele pode simplesmente falar: eu lhe perdoo. Detalhe, o perdão o querelado deve aceitar. Por quê? Porque ele pode falar: não quero teu perdão, eu quero provar a minha inocência em juízo, certo? Mas assim, é possível o perdão judicial e ainda a perempção, caso ele seja omisso no curso da ação. E enfim, o princípio aqui que merece maior relevo, maior atenção. Nós já conversamos sobre o princípio da indivisibilidade, que diz que a ação penal é indivisível, sob o viés público, ou seja, tendo vários agentes delitivos, o Ministério Público deverá processar a todos. Ele apenas poderá quedar inerte caso ainda não tenha descoberto a autoria de todos. Aí sim, ele não processa a todos, porque não sabe quem são todos. A partir do momento que ele descobrir essa autoria, ele vai ter que efetivar o processo também quanto aos autores até então clandestinos e não identificáveis. Mas e na ação penal privada? O querelante pode escolher se vai processar apenas um dos autores, em caso de concurso de agentes, ou ele deverá processar todos. Pois bem, esta matéria hoje encontra-se pacificada no artigo 48 do Código de Processo Penal, que diz que se o querelante, ciente de quem são todos os autores, não oferecerá queixa-crime contra todos, deverá então ser advertido pelo Ministério Público, que funciona na ação penal privada como fiscal do ordenamento jurídico, como o famoso custos legis. O MP vai ter que adverti-lo e vai falar: a queixa contra qualquer um obriga o processo de todos. Advertido, se o querelante propositadamente, repito, tendo a ciência de quem são todos os autores e permanecer propositadamente inerte, escolhendo processar um ou outro por questão subjetiva, o promotor adverte. E se ele não aditar, incluindo todos, no polo passivo da ação penal, será considerado, então, uma renúncia tácita em relação àquele que foi processado. Por quê, Natália? Simples. Extremamente simples a resposta dessa questão. Porque, veja, na persecução penal, independente se ela for de iniciativa pública ou de iniciativa privada, eu sempre falo, nós não perseguimos pessoas,
nós perseguimos delitos e queremos a pena de agentes pelo fato praticado e não pelo seu autor, por uma característica subjetiva. Direito penal é do fato e não do autor. Tudo bem? Agora, feitas essas características principiológicas, eu vou abrir um outro vídeo para a gente conversar um pouquinho das modalidades de ação penal. Já volto.